Eles conquistaram todos os títulos que disputaram desde 2007 e este ano venceram pela quarta vez a Copa do Mundo da modalidade. Eu estou falando da Seleção Brasileira de Futebol de 5 para atletas com deficiência visual. E a gente bateu um papo com o técnico da equipe, o paraibano Fábio Vasconcelos. 2014 foi, sim, um ano vitorioso para o futebol brasileiro, para o futebol de 5. A seleção voltou do Japão em novembro com o título de tetracampeã do mundo. E é para conversar sobre essa conquista que o estádio recebe o comandante da equipe, o técnico Fábio Vasconcelos. Fábio, seja bem-vindo ao estádio. Parabéns, pela conquista. E eu queria saber se esse título lá no Japão deixa esse ano de 2014 com um sabor especial para vocês. Eu que agradeço esse espaço. Realmente foi um campeonato muito difícil, foi um ano de bastante trabalho. O planejamento foi bem feito e com certeza agora em novembro a gente conseguiu esse tetracampeão do nosso país e eu estou muito feliz, a comissão está muito feliz e todos os atletas estão como dever cumprido. Fábio, qual você diria que foi o momento mais difícil da campanha? A estreia foi um jogo difícil com a Turquia que tem uma seleção bem renovada. A gente tinha jogado com ela em 2012 em Londres. Era uma equipe que ainda estava começando a disputar campeonatos internacionais. Ela veio com uma renovação muito boa. E a estreia é aquele jogo tenso, os atletas estão começando, aquela ansiedade. E foi um jogo difícil. A semifinal contra a China e, é claro, a final contra a Argentina vencida na prorrogação com um gol de Jefinho foram outros momentos em que a adrenalina foi nas alturas. Pouco antes, nas quartas de final, o Brasil ficou frente a frente com a Alemanha. Mesmo que os adversários não tivessem lá muita tradição no futebol de 5, as muitas piadas ouvidas desde o 7-1 na Copa do Mundo deram um tempero diferente à partida. Vocês entraram naquele jogo com alguma motivação a mais, querendo mostrar que no futebol de 5 seria diferente do que foi na Copa do Mundo? Com certeza. A gente como brasileiro não esqueceu naquela derrota, que foi... Realmente a gente ficou muito triste e tiveram várias brincadeiras e coincidentemente a gente pegou umas quartas finais da Alemanha. Uma seleção que realmente está começando, mas era Brasil contra a Alemanha, e no futebol. Então na preleção a gente se deu, a gente colocou alguns vídeos, a gente mostrou tudo que a gente tinha passado e graças a Deus a gente entrou muito bem, entrou bem focado. Tem muita gente que pedia aqueles 7 ou 8, mas a gente entrou com a consciência de ganhar o primeiro jogo, classificar para a semifinal. E depois a gente fez 4-0 no primeiro tempo, eu dei uma renovada no grupo. E assim terminou o jogo, 4-0. O Brasil não devolveu na mesma moeda. Mesmo assim, não restaram dúvidas sobre quem era o melhor time. Uma coisa importante de ser falada também é o histórico dessa equipe. Afinal, desde 2006, o Brasil ganha literalmente tudo que disputa. Não perdeu nenhuma competição desde então. Queria saber então do Fábio, tem noção mais ou menos de quantas competições o Brasil ganhou nesse intervalo de 2006 para cá? Todo ano, no mínimo, a gente ganha 2 competições, que tem a competição oficial, a partir de 2007, que foi o Parapan aqui no Rio, e tem alguns torneios internacionais que a gente participa. Ainda então nesse assunto, como é que é para o técnico conseguir manter a motivação do grupo, um grupo tão vencedor, que já se acostumou a ganhar tanto, e ao mesmo tempo também em que você tenta segurar um pouco qualquer autoconfiança que seja exagerado demais. E como é que é esse teu papel dentro disso? Primeiro é a estrutura, os caras hoje são profissionais, eles recebem para isso, então eles não podem se acomodar. Eu falo isso todo dia, a gente tem que procurar sempre estar ganhando para tentar vir melhora de salário, melhora de estrutura, para a gente cobrar mais da confederação. Então isso dia a dia é cobrado deles, a gente não se acomoda, pelo contrário, a gente treina muito, trabalha muito, planeja, tem uma comissão aqui muito competente e que a gente sempre está procurando melhorar, porque os países estão evoluindo, o mundo está evoluindo. Fábio vem vivendo a era de ouro do futebol de 5 do Brasil desde quando ainda estava dentro de campo. Ele defendeu o gol brasileiro até 2012. Logo após a medalha de ouro na Paralimpíada de Londres, assumiu como técnico. A gente pode dizer mais ou menos que o goleiro seria um pouco os olhos do time no campo
De repente o técnico seria, além dos olhos, um pouco a cabeça também. Você vê semelhanças entre essas duas funções, a de goleiro e a de técnico agora que você tem? Como goleiro, a responsabilidade é muito grande também, né? A gente fica ali atrás, praticamente debaixo dos 3 paus lá da trave. E a gente tem a função também, em conjunto com o treinador, de orientar a nossa defesa. Então a gente posiciona, a gente vê o esquema que o treinador pede e a gente tenta posicionar os atletas. E como treinador, a gente comanda tudo, a responsabilidade é bem maior, né? Porque a gente comanda uma comissão muito grande, um grupo de atletas que são campeões, atletas vencedores. Tem essa semelhança, como eu fui goleiro já, tive alguma experiência, conhecia já os esquemas de jogo, alguns atletas. Então isso facilitou quando eu vim como técnico agora e só dei sequência no trabalho. Você falou em buscar melhorias, né? Tanto dentro quanto fora do campo. Depois da Copa do Mundo, com o fracasso da seleção brasileira, muito se falou, né, dos problemas de estrutura do futebol brasileiro. Mas, por outro lado, o futebol de 5 vem dando show nos resultados. O que você acha que, de repente, a sua equipe, né, o seu esporte aqui no Brasil, pode ensinar ao futebol brasileiro como um todo? Eu acho já no futebol de 5, ainda as entidades, os clubes, associações, ainda tem que evoluir. Eu acho que a seleção está evoluindo, mas alguns clubes na iniciação, na base. Eu acho que tem que dar uma melhorada para cada vez mais a seleção brasileira tentar trazer isso. Mas o que eu dou exemplo é a seriedade. O que eu poderia dar exemplo assim, no futebol de 5, pelo menos que eu convivo aqui no dia a dia, é a seriedade do trabalho. Os atletas hoje são muito profissionais, os caras não têm aquela boleiragem, não tem aquela de subir para a cabeça, já ganhou tudo. O que resta de metas então de 2015 em diante agora? A gente não pode estar vivendo de passado, a gente ganhou o Mundial, dá para ficar até dezembro agora, final desse mês. A partir de janeiro esquece desse Mundial, já tem que virar pensando no Parapan e a gente tem que pensar sempre no próximo campeonato. Fábio, muito obrigado, tá, por receber a gente aqui no estádio e a gente só te deseja sucesso, mais sucesso na verdade, né? Eu que agradeço, vocês foram uma das TVs aí que acompanhou a gente o ano todo, vinha sempre para as fases de treinamento, via a luta, via o trabalho. E é muito interessante esse espaço que você está dando aqui para a gente divulgar o nosso esporte, para a gente mostrar que a gente é uma seleção vencedora e para mostrar que o SEG é capaz, que pode jogar futebol e pode trazer alegria para o nosso país.